a questão do Hamas em ligação com o Irã, ela é fundamental para a sobrevivência do Hamas e também para a sobrevivência da popularidade do que é ser contra Israel. Lembrando que o Hamas defende a faixa de Gaza, os palestinos em geral, e se você se entrega a Israel, ou seja, Israel passa a ser uma opção para o seu bem-estar, que é exatamente isso que Israel é. Israel que tem a infraestrutura toda da faixa de Gaza, Israel que oferece empregos e oportunidades. Sem Israel, a faixa de Gaza fica praticamente como eles se consideram aí, uma prisão em céu aberto. Então, eles não podem aceitar, para a sobrevivência de Hamas como um grupo político, que Israel é o grande provedor, que a integração com Israel é positivo para os palestinos, o que eles já são de fato integrados. Lembrando que existe uma série de confluências aí do povo palestino e migração e trabalho fora da faixa de Gaza, dentro do Estado de Israel e vice-versa. Então, existe uma ampla liberdade, ao menos dentro das circunstâncias, para o povo da faixa de Gaza trabalhar e ter alguns benefícios de ter uma participação junto com Israel. Se há essa paz criada entre Israel e a Arábia Saudita, tornando completamente irrelevante a narrativa de bem-estar social do Hamas, qual é a narrativa do Hamas? É que tem que eliminar o Estado de Israel para que o povo palestino sobreviva. Bom, de repente agora é o Israel provendo a sustentação, as oportunidades, o crescimento da classe média. Então, isso não é aceitável do ponto de vista de narrativa. E a gente sabe que essa questão do Hamas, ele é criado, vamos lembrar quando que esses movimentos foram criados. Isso foi lá atrás, nos anos 40, que vários desses movimentos foram criados, meio que pela própria KGB. A própria KGB da União Soviética trabalhava para fazer uma insurreição no Oriente Médio. Então, vários desses movimentos se assemelham muito aos movimentos de esquerda mundial. Eles têm os mesmos processos subversivos, eles têm os mesmos processos de defesa de narrativa, são todos corruptíssimos. Lembrando, desde Yasser Arafat, todos os líderes, como também muito bem pontuou aqui o Alexandre, extremamente corruptos, nem vivem na faixa de Gaza. Os líderes do Hamas, às vezes, estão na Turquia, em hotéis de luxo, agora me disseram que estão em Beirute, em outros hotéis, mas, enfim, não estão na faixa de Gaza. E como também pontuou o Alexandre, os desvios são monumentais, não são usados. Quando não são usados para as contas próprias dos líderes, é usado para criar infraestrutura bélica e túneis e uma série de coisas para subverter o Estado de Israel. Então, veja que temos um grande déficit aí de liderança. O Hamas talvez seja epítome desse déficit, mas em toda a região, os países árabes têm um grande problema de liderança. Aí fica a questão, podemos discutir isso. Por que a liderança nos países árabes é tão ruim assim e não se assemelha em nada com o que o Ocidente tolera? São ditadores, subversivos, são agressivos contra suas próprias populações e contra minorias que existem dentro dos seus países, não tem Estado de Direito. Mas não só nos países árabes, né, Luiz? Falta de liderança no mundo, eu diria. Você não acha que é o Ocidente como um todo que está enfraquecido nesse sentido? O Ocidente certamente está enfraquecido, as democracias representativas estão em crise, todos os modelos ocidentais precisam de uma ampla revisão de base, de baixo para cima, e é o que está acontecendo, de certa maneira, nas redes sociais e uma série de descrenças dos Estados de Direitos constituídos. Agora, existem problemas e problemas, graus de cinza. Essa questão dos países árabes, estamos tratando aqui de uma coisa que está serissimamente irreversível. Temos ali populações praticamente escravizadas pelas suas lideranças, não tem representatividade, não tem nada que se assemelha a um Estado de Direito ocidental, mesmo ele sendo falho, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil, se tivesse colocado nessa lista, estaria liderando a lista, como eu já pontuei, porque em termos de instituições, Estado de Direito, estamos léguas à frente de maioria desses países que existem no Oriente Médio, na África subsaariana, em a maior parte da Ásia. Então, nós estaríamos liderando em termos institucionais. Agora, estamos extremamente deficitários nesse sentido também. Mas, enfim, o ponto aqui é o Oriente Médio. Então, essa questão que foi pontuada aqui, da relação do Hamas com o Irã,
e de tornar irrelevante esse acordo entre Israel e a Arábia Saudita, tornando irrelevante a mensagem, a narrativa do Hamas, isso eu diria que seja um dos grandes fatores motivadores. O Hamas não está aí para fazer bagunça a troco de nada. Eles estão no combate à sua própria sobrevivência. Agora, eles tomaram uma posição agora, nesse novo ataque que eles incutiram, eles tomaram uma posição, na minha opinião, irreversível. A barbaridade que eles exerceram nesse ataque, não acredito que os muçulmanos, em sua maioria, apoiem isso, como seres humanos. Eu não acredito que os muçulmanos apoiem isso. Claro que temos aí diversas enquetes de grupos islâmicos e muçulmanos, mas vamos lembrar aqui, vamos separar o que é o Hamas e o que é o islamismo, o que é a fé islâmica, o que é a população islâmica. Tem que fazer uma separação muito inteligente para não cometer injustiças e abusos, porque não acredito que exista esse apoiamento amplo e geral da população. Claro que quando você tem o domínio, e isso é que acontece na de diversos estados islâmicos, quando você tem o controle da narrativa, o controle da mídia, e o povo islâmico não tem o benefício da outra opinião, é muito fácil de radicalizar.